Graças a Deus, estarmos reunidos mais uma vez para juntos louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Nós vamos iniciar o culto essa noite com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua bondade, nos concedeu o privilégio de retornar às atividades presenciais no domingo à noite. Sabemos que é graça do Senhor, não somos merecedores de tantas bênçãos, mas o Senhor quis nos conceder pela Tua graça e misericórdia. Pedimos as bênçãos do Senhor pela realização desse culto, que tudo que viermos a fazer aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, por mais uma oportunidade, Deus agora nos concedeu a graça de voltarmos aos cultos presenciais no domingo à noite. Então, consequentemente, os cultos de quarta-feira não haverão mais, certo? A programação volta ao normal, sábado à noite, culto de oração, 7 horas da noite, domingo de manhã, 8 da manhã, escola bíblica, e domingo à noite, às 7 horas da noite, culto de louvor e meditação na palavra do Senhor, certo? Nós vamos iniciar o tempo de louvor com a irmã Ana e a irmã Zumira. Vão louvar o Senhor com o cântico Hora Bendita, do cantor cristão 148. Eu pedi a minha esposa para vir aqui só para ir passando os slides, enquanto elas vão louvando ao Senhor. Oi, som, oi, teste, som, oi, som.
Achei o grande livro do 73, Satânica Cristã. Tem um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espera que seguir, e seu amor a todos vem mostrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será.
sem outra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Você sente dificuldade com a máscara? Não, Número 15, exultação. Ó Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, os merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos concluir o tempo de louvor agora com Guarda, Senhor, o meu coração. Guarda, Senhor,
Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente é teu meu coração. Que privilégio o meu ser é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, ó meu Senhor. Faz meu amor não se esfriar, nem se apague, mas queime em ti, que seu brilho intenso aumente mais em mim, tão novo como quando eu te conheci. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente é teu meu coração. Que privilégio o meu ser é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, ó meu Senhor. Dou-te, Senhor, minha vida aqui. Se me tivesse, daria a ti, supendo-te tudo e nada vou reter. O meu futuro, Senhor, consagro a ti. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente é teu meu coração. Que privilégio o meu ser é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, ó meu Senhor. Te amo, ó meu Senhor. Vamos orar mais uma vez e depois faremos início à meditação.
Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor e nos concedeu o privilégio e a graça de Te louvar e assim preparar nosso espírito para receber a Tua palavra, a palavra viva, que é viva e eficaz, a palavra do Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos traz assim conhecimento e também, ó Pai, quebranta os nossos corações. Pedimos que possamos ser moldados pela Tua santa palavra, para que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade ao livro que estamos estudando no domingo à noite. Alguém lembra o livro? Isso, Romanos, esse mesmo. Certo? Livro de Romanos, estamos no capítulo 2. Romanos, capítulo 2, verso 17. Vamos dar continuidade hoje a partir do versículo 17. Nós estudamos até o versículo 16, falando que Deus ele não faz acepção de pessoas, que Ele vai julgar tanto judeus como gentios. Quem são os judeus? Descendentes, de Abraão, Isaque e Jacó, os que vivem, vamos dizer assim, Israel, mas que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, da linhagem lá da aliança que Deus fez com Abraão. E então, esses são os judeus. Os não judeus são chamados de gentios. Quem são os gentios? São os que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Alguns de nós aqui podemos até ser judeus e nem sabemos. Podemos ter linhagem, ser da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó e nem sabemos. Mas também podemos ser gentios, certo? Não sermos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Isso aí é só se você voltar na sua árvore genealógica e for descobrir aí de onde são as suas origens, certo? Então, Deus vem falando que vai julgar tanto os judeus como os gentios. Não é o simples fato de ser judeu que não vai passar pelo julgamento. E Ele vai julgar de acordo com o conhecimento de cada um, porque Deus ele é justo. Se o judeu ele tem mais conhecimento da Bíblia do que o gentio, então ele vai ser mais cobrado. Quem tem menos conhecimento vai ser menos cobrado. E aí um tempo, quando eu ouvi isso, eu disse, opa, então não vou ler a Bíblia, Porque quanto menos eu conhecer, menos eu vou ser cobrado, Só que era o pensamento errado. Porque quanto menos eu conhecer, mais eu vou errar também, Porque Deus colocou em nós também a lei da consciência. Não é assim? Ou quando nós éramos descrentes, alguém lembra que alguma coisa que nós íamos fazer que não era certa, a consciência não acusava, não era? Mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sendo descrente, tinha coisas que nós fazíamos que nós entendíamos, olha, isso é errado. Mas eu vou fazer porque é bom, eu gosto. Mas a consciência acusava. Então, não é pelo fato de eu não conhecer a Bíblia ou não buscar o conhecimento bíblico que eu também não vou ser julgado pelas minhas obras, certo? Vai ser julgado também porque Deus colocou a lei da consciência em nós. Então, é muito melhor conhecer a Bíblia, certo? Eu cheguei a essa conclusão. Porque quando você conhece a Bíblia, então você fica sabendo, conhecendo melhor a Deus, você fica sabendo melhor o que é que Deus quer de nós, e aí nós podemos cumprir a vontade de Deus, certo? Se eu não ler a Bíblia, é como se eu estivesse andando para um destino, indo para um lugar, sem saber o caminho. Então, não faz sentido nós, depois de conhecermos um pouco da palavra de Deus, não prosseguirmos no conhecimento. Acharmos que quanto menos eu conhecer, menos vou ser julgado e por isso não vou conhecer. Então não é bem assim. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhor, porque eu vou saber mais ainda, com mais detalhes, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, e esse julgamento, irmão, que vai ser feito de acordo com o nosso comportamento, as nossas obras, é para a nossa salvação, Não, porque a salvação é pela fé. Esse julgamento é o julgamento das obras. Deus vai julgar as obras tanto dos salvos como dos perdidos. Deus vai julgar as obras dos salvos para quê? Para dar os galardões, as recompensas pelo que nós fizemos em Cristo, ou seja, depois de ter crido em Cristo. E Deus vai julgar as obras dos perdidos para quê? Para a condenação, o grau de sofrimento deles no inferno.
Irmão, quer dizer que vai ter grau diferente de sofrimento? Creio eu que sim. Porque quem fez mais coisas erradas tem que sofrer mais do que quem fez menos, não é não? Porque Deus é justo. A mesma coisa dos galardões. Quem fez mais para a obra de Deus vai receber mais galardões do que nós que fizemos nada, né? Você acha que nós vamos receber a mesma recompensa que Paulo? Lógico que não. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento, no mínimo, né? E fez o que muita gente junta não fez. Então nós não podemos achar que vamos receber os mesmos presentes do que Paulo vai receber. Ele vai receber muito mais galardões, muito mais recompensas do que nós, certo? Então, por que vai ser assim? Por que Deus vai dar mais recompensas a uns do que a outros? Porque Deus é justo. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, segundo o que eles fizeram. Não é salvação. A recompensa das obras não é salvação. Salvação é pela fé em Cristo. São os galardões, os presentes que Deus vai dar. Aí pode surgir a curiosidade. Irmão, e o que são esses galardões lá? Esse presente é o quê, hein? É a caixa de chocolate, é? Não sei, né? Eu não sei o que é. Deus é quem sabe, né? Ele é quem sabe o que é que ele vai dar lá no céu. Então, como Deus é justo, também vai ter grau de sofrimento diferente no inferno. Quem fez mais coisas perversas vai sofrer mais, porque Deus é justo. Será que seria justo um sequestrador, né? Ou um latrocida, que é o roubo seguido de morte, o cara que rouba e mata ainda, ele pagar a mesma pena de um cara que roubou uma galinha para matar a fome dele? É justo pagar a mesma pena? Não. É justo que quem fez mais coisas perversas pague mais pena, sofra mais. Então no inferno também vai ser assim, certo? Então Deus vai julgar as obras dos salvos e as obras dos perdidos. E a partir do versículo 17, Deus vem falando diretamente aos judeus, né? Até o 16 ele fala para os judeus e os gentios que eles vão ser julgados, ou tendo conhecimento aprofundado das Escrituras, como os judeus julgavam ter, ou não. E a partir do versículo 17 até o versículo 24, ele vai falar diretamente para os judeus. E vai chamar a atenção dos judeus, falando que os judeus eles são indesculpáveis. Eles têm o conhecimento. A tradição judaica já é passar o conhecimento bíblico para os filhos, de pai para filho. Então eles serão indesculpáveis também. E a partir do versículo 17 ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ou seja, o judeu ele tinha o conhecimento bíblico e até instruía outras pessoas, ensinava outras pessoas a Bíblia. Lembra do encontro que Jesus teve com Nicodemos, João capítulo 3? O que é que Jesus repreende? Tem uma hora que Jesus repreende Nicodemos e ele diz o quê? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos ele ensinava a Bíblia para as outras pessoas. Naquele tempo o Novo Testamento não estava escrito, era só o Antigo. Mas eles ensinavam o Antigo Testamento para os seus descendentes, para os seus discípulos, para os seus alunos. E, segundo John MacArthur, essas crianças que diz aqui, mestre de crianças, estava relacionado às pessoas, aos gentios que eram convertidos ao judaísmo. Porque tinha pessoas que não eram judeus, não eram da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, mas começavam a ouvir o ensinamento judaico, segundo o que eles ensinavam lá, e se convertiam ao judaísmo. Queriam seguir aquela religião, podemos dizer assim, né? Para ficar mais claro para a gente entender. Então, o John MacArthur acredita que essas crianças eram esses gentios convertidos ao judaísmo. Então, eles ensinavam a Bíblia para as pessoas, ensinavam os costumes judaicos também. Eram instrutor das pessoas, eles tinham o conhecimento bíblico. Versículo 21 ele diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Aí começa aqui as perguntas reflexivas, para que os judeus possam refletir. Olha, você ensina a outras pessoas a Bíblia, e você não está se ensinando, não está ensinando a ti mesmo, ou seja, você está ensinando, mas não está aprendendo. São perguntas reflexivas, para que os judeus possam cair em si e reconhecer: opa, peraí, eu estou ensinando isso,
mas eu não estou cumprindo o que eu estou ensinando. Quando nós trazemos essa realidade, irmãos, para a igreja hoje, o que é que nós ensinamos? Que nós temos que viver o que pregamos. Não adianta nada eu pregar algo para as pessoas se eu não vivo aquilo. Que as pessoas vão observar na minha vida, olha, o irmão prega aquilo, mas ele não vive. Então nós temos que pregar e temos que viver aquilo. Era o que Deus estava chamando a atenção dos judeus aqui. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Você não está vivendo o que está ensinando. Então você não basta apenas ensinar, você tem que viver aquilo que você ensina. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Eles ensinavam que na lei de Deus, lá em Êxodo 20, diz, né? Para não furtar, não roubar, né? E eles faziam, ensinavam, não faça isso, mas faziam. Isso é hipocrisia, certo? Então temos que ensinar e temos que procurar viver aquilo que ensinamos. Versículo 22, ele diz, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos, eles roubas os templos? Então eles diziam, olha, não adulterarás, a lei diz, Êxodo capítulo 20, a lei diz, não adulterarás, não deseja a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo. Mas você ensina que não se deve adulterar e você mesmo adultera? Deus vem chamando a atenção aqui dos judeus para isso. Cuidado, porque você está ensinando aos outros, mas você não está vivendo aquilo que ensina. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. O comentário de John MacArthur aqui é interessante, que ele fala que alguns judeus que faziam o quê? Eles condenavam a idolatria dos gentios, aí pegavam os ídolos dos gentios e vendiam para ficar com dinheiro, com desculpa de religiosidade, dizendo, não, porque nós somos religiosos, você não pode adorar as imagens, essa idolatria, então me dá aqui as imagens. Aí vendia para ficar com o dinheiro das imagens, né? Então abominavam os ídolos, mas roubavam os templos, queriam se beneficiar com aquilo. Então Deus vem chamando a atenção aqui, né, deles para cuidado. Você está dizendo que não deve fazer uma coisa, mas você está fazendo aquilo que não se deve fazer. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Você está dizendo que é muito espiritual, é religioso demais. Não, porque nós somos descendência de Abraão e nós somos religiosos e cumprimos, temos um único Deus, mas transgride a lei de Deus. Então Deus aqui, até o versículo 24, né, ele vem falando, repreendendo os judeus com essa hipocrisia, contra essa hipocrisia deles, que eles não bastavam apenas ensinar, eles tinham que viver também, para dar o exemplo. Ao versículo 24 ele diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vem uma reflexão aqui, irmãos, para nós também, preste atenção. O povo judeu foi escolhido por Deus porque era um povo mais santo do que os outros? Não. Foi Deus quem quis escolher aquele povo. Para quê? Para que por meio dos judeus a palavra de Deus chegasse aos outros povos. Foi ou não foi? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Deus confiou a sua palavra aos judeus para que a partir dos judeus os gentios tivessem acesso à Bíblia e conhecessem as Escrituras. Então Deus escolheu aquele povo e Deus fez promessas maravilhosas para os judeus, que ninguém pode tocar nos judeus, porque é como a menina dos olhos de Deus, né? Porque Deus escolheu aquele povo para abençoar aquele povo, para que por meio dos judeus o mundo fosse abençoado. Foi ou não foi? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus escolheu os judeus para abençoar o mundo. Quem já fez alguma cirurgia aqui? Já fez? Tomou anestesia? Foi um judeu que inventou. E outras coisas mais. Você pode procurar na internet lá, né? Vasculha lá. Procura todas as invenções dos judeus. Os prêmios Nobéis dos judeus lá. Procura saber. São muitos. Então Deus escolheu aquele povo, deu sabedoria e inteligência àquele povo para abençoar o mundo. Por meio dos judeus nós recebemos muitas bênçãos.
Tem uma tecnologia que é utilizada hoje, a do gotejamento, né? Na irrigação, que economiza muita água. Adivinha de onde veio? Dos judeus. Deus dá sabedoria, dá inteligência. Eu não sei se vocês viram que naqueles ataques lá dos árabes, jogando aqueles mísseis, né, contra os judeus lá, eles derrubavam os mísseis, né? Eles lançam outro míssil teleguiado lá, que eles encontram onde é que está o míssil e derruba. E o sistema deles é tão avançado que eles conseguem saber aonde aquele míssil inimigo vai cair. Aí quando vai cair em um local deserto ou no mar, eles não abatem, que é para não gastar. Por quê? Porque é muito caro abater um míssil. O custo é altíssimo. Eu não estou lembrado agora, não sei se era 45 mil dólares. Eu lembro o valor. É altíssimo o valor. Aí sabe o que foi que os judeus fizeram agora? Inventaram a tecnologia que custa mais ou menos $1 para abater cada míssil. Que é por meio dos raios infravermelhos lá, né? Laser. Pum. E agora eles conseguem abater o míssil com um raio laser. Um custo baixíssimo. Que outros países já tentaram desenvolver e não conseguiram. E os judeus inventaram agora. Então Deus, ele tem dado muita inteligência ao povo judeu. Mas por que o judeu é mais santo do que os outros? Não, porque Deus escolheu aquele povo para abençoar aquele povo. Aí eu quis abrir esse parênteses para vocês observarem o quanto Deus abençoou o povo judeu e o quanto Deus cobra deles também. E ele fala no versículo 24: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por causa do procedimento, dos erros que os judeus têm cometido, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios, entre os que não são judeus. E Deus vai pedir contas disso também. Aí eu pergunto, se Deus resolveu abençoar os judeus e vai cobrar, vai pedir contas do mau testemunho deles, será que Deus vai cobrar e pedir contas do mau testemunho da igreja? Com certeza. E aí vem um alerta para nós. Opa, pera ainda. Então Deus, ele vai cobrar dos judeus um bom testemunho. Imagine da igreja, que ele deu o seu filho pela igreja. Deus simplesmente escolheu os judeus para abençoar. E a igreja, Deus deu o filho dele para morrer pela igreja. Então ele vai pedir contas da nossa vida. Nós temos de prestar contas com Deus. E aí nós temos que estar atentos. Será que o nome de Deus não tem sido blasfemado entre os descrentes por nossa causa? E é onde fica a nossa reflexão, né? Meditarmos. Como tem sido a nossa vida cristã? Eu estou levando o nome de crente porque eu digo que creio em Jesus. Eu digo que sou um filho de Deus porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Será que eu estou vivendo como um filho de Deus realmente? Será que eu estou dando esse bom testemunho? Será que as pessoas conseguem ver na minha vida um filho de Deus? O meu comportamento está realmente de acordo com o filho de Deus? Será que tem alguém que está blasfemando o nome de Deus por minha causa? E aí temos que refletir sobre isso, porque nós vamos prestar contas com Deus da nossa vida. Não é só, eu creio em Jesus e vou para o céu, tá bom demais, né? O resto, cuidado, porque se nós vivermos uma vida assim, aí vem a outra pergunta: será que eu criei mesmo? Porque o filho, ele quer fazer a vontade do pai. E se eu digo que sou filho de Deus, mas não quero fazer a vontade de Deus, será que eu sou filho de Deus mesmo? Vem a outra pergunta. Então, muito cuidado com a nossa vida cristã. A partir do versículo 25, Deus vem mostrando aqui, por meio do apóstolo Paulo, quem são os verdadeiros israelitas. Ou seja, quem é o verdadeiro povo de Deus. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Deus escolheu os judeus para abençoar o mundo, com a Bíblia e com o Salvador, porque o Senhor Jesus Cristo é judeu. Mas quem são os verdadeiros judeus? Quem é o verdadeiro povo de Deus? Será que é o judeu em si? Deus fez uma aliança com Abraão, disse que Abraão tinha que circuncidar todos os descendentes do sexo masculino, não era? Que a circuncisão é o que nós conhecemos hoje como cirurgia de fimose, é feito só no homem, né? Era feito naquela época só no homem, hoje nem todo homem faz.
os que não são judeus, né? Que eu estou dizendo, os judeus têm que fazer porque é uma aliança que Deus fez com Abraão. Mas será que o simples fato de ser circuncidado, de fazer essa cirurgia de fimose, aos 8 dias de nascido lá, é suficiente para que essa pessoa seja determinada, né? Definida como filho de Deus, como povo de Deus? Será que é suficiente? E aí, a partir do versículo 25, Paulo vem explicando. Porque a circuncisão tem valor quando? Se praticares a lei. Olha aí. Qual o valor da circuncisão? Quando é que a circuncisão realmente tem valor? Quando é praticada a lei. Não é o simples fato de ser circuncidado que pronto, é povo de Deus. Tem que praticar a lei. Ou seja, tem que cumprir a lei do Senhor para ser realmente o verdadeiro circuncidado, o verdadeiro povo de Deus. Com isso, irmãos, não estou dizendo que a salvação é pelas obras, certo? Cuidado. Porque qual é a obra de Deus? Vocês lembram? A Bíblia diz, né? A obra de Deus é esta: que creiais que Jesus é o Cristo, não é? O Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a obra de Deus. É crer no Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está querendo ensinar aqui por meio de Paulo. A circuncisão não tem valor se você não crê em Cristo. Você não vai ser povo de Deus simplesmente pelo fato de ser circuncidado. Você precisa crer em Jesus para ser realmente povo de Deus. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. É descendente de Abraão, foi circuncidado ao 8º dia, mas é transgressor da lei. Então, é a mesma coisa de não ter se circuncidado. Não tem valor nenhum. Versículo 26 diz: se, pois, a incircuncisão, aqueles que não são da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que é a incircuncisão, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada circuncisão? Aí é uma pergunta com resposta afirmativa, não é? Sim, vai ser considerado, sim. Mesmo que a pessoa não seja descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas se ele cumpre a lei, ele observa os preceitos da lei, então ele vai ser considerado circuncisão, vai ser considerado filho de Deus, povo de Deus. É ou não é o que está escrito aí? Versículo 27 diz: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Esse julgar a ti é no sentido de que o judeu vai acabar sendo envergonhado. Rapaz, o incircunciso cumpre a lei de Deus e eu, que sou circuncidado, não cumpro. Automaticamente o judeu vai se sentir julgado, porque ele não está cumprindo a lei de Deus. Versículo 28 diz: porque não é judeu, olha agora, quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Não é o simples fato da cirurgia de fimose que vai fazer com que a pessoa seja um judeu diante de Deus. Vocês estão entendendo isso? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Não é o simples fato de ser descendente de Abraão, Isaque e Jacó, não é o simples fato de ser circuncidado que é o judeu diante de Deus, que é povo de Deus. Aí ele fala no versículo 29: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, que é a conversão a Cristo, no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender o que aqui? Que Deus, ele quer as pessoas que têm uma transformação interior. Não é o simples fato do exterior. Não é ser circuncidado que é judeu. Não, porque eu sou descendente de Abraão, sou circuncidado, então sou povo de Deus, posso fazer o que eu quiser que eu vou para o céu. Não é isso, não é assim. Não é também nós dizemos assim: eu vou crer em Jesus hoje, a partir de hoje eu posso pecar bambão porque eu não perco minha salvação, estou seguro, né?
Também não é assim, porque se eu creio em Jesus e vou pecar bambão à vontade, querendo fazer aquilo, será que eu criei? Porque o Filho de Deus, ele é nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é talvez seja ou um dia será, mas já é. Se você realmente está em Cristo, você já é uma nova criatura. Então, automaticamente, você já tem que viver uma nova vida. É assim que funciona. Não é, não, eu criei em Jesus hoje, mas peraí, eu ainda quero viver na vida velha. Não é nova criatura, então não está em Cristo, na verdade. Está se enganando, achando que está em Jesus, na verdade não está. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Aqueles pecados que eu vivia antes, que eu tinha prazer em praticá-los, não quero mais. Eis que as coisas se fizeram novas. Agora nós queremos uma nova vida. Quem está em Cristo quer viver uma nova vida, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Não queremos mais viver na vida velha, nas mesmas práticas pecaminosas que vão fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado. Olha o exemplo de Abraão, que é considerado o pai da fé, né? Daquele que Deus fez a aliança com Abraão, e aí por meio dele veio a descendência, né, dos judeus. E olha como é que foi o procedimento de Abraão, que é o que nós temos que seguir o exemplo, porque ele é o nosso pai na fé. Gênesis 12, versículo 1 até o 5 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Nessa época o nome dele não tinha sido mudado ainda para Abraão, né? Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Já pensou se você recebesse uma revelação de Deus e dissesse assim: olha, fulano de tal, sai da tua terra, da tua parentela. Ah, Senhor, tá, mas eu vou para onde? Não vou dizer, eu vou te mostrar ainda. Saia daí. E aí? Quem iria? Né? Sair sem saber para onde ir. Só pela fé, sabendo que Deus ia mostrar o lugar. Ele diz, ó, para uma terra que te mostrarei. Aí ele faz agora a promessa, ó, de ti farei uma grande nação. Abraão tinha filhos aqui? Nem o primeiro. E olha a idade que Abraão tinha nessa época. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aí ele promete, ó, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus escolheu Abraão para abençoar ele, e por meio dele vir bênção para as nações. Ele diz, em ti serão benditas, ó, todas as famílias da terra. Por meio de Abraão veio quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí todas as famílias da terra podem ser abençoadas por meio da salvação. E é o que foi que Abraão fez? Vixe, Senhor, peraí, pai, o Senhor está pedindo demais, eu vou para um lugar que eu não sei nem para onde é. Me diga aí, pelo menos o rumo, né? Abraão, só pela fé, partiu. Pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló, o sobrinho, né? Tinha Abraão quantos anos? 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, que era a sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, né, que era sobrinho de Abrão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, olha como foi interessante. Abraão, ele mudou realmente de vida, vamos dizer assim, porque Deus fez um chamado e ele partiu, não questionou, ele simplesmente obedeceu pela fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E olha a idade de Abraão, 75 anos. Você já pensou você mudar de lugar e ir embora assim, sem saber para onde vai, com 75 anos de idade, e levar tudo, a mulher e todos os bens e servos e tudo? E aí Deus ainda diz assim, ó,
de ti farei uma grande nação. Mas o Senhor não tem nenhum filho. E o filho da promessa nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Ó, 25 anos depois de Abraão ter atendido aí o chamado do Senhor. Quando Deus promete, irmãos, Ele cumpre. Ele faz o que Ele promete. Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre a fé e vai listar alguns heróis da fé, podemos dizer assim, né? Homens que tiveram fé em Deus e são exemplo para nossas vidas. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é a fé. Às vezes a pessoa pergunta assim: mas peraí, como é que você sabe que existe o céu? Ninguém nunca voltou de lá para dizer como é. Como é que a gente sabe que existe um céu? Pela fé. É simples assim. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Como é que você sabe que você vai para o céu? Como é que você tem tanta certeza disso? Pela fé. Porque a fé é a convicção de fatos que se não veem. A sua entrada no céu é um fato. É algo real que vai realmente acontecer. E como é que você tem tanta certeza disso? Pela fé. Ah, mas você está vivendo no escuro, né? Está atirando no escuro, você nunca viu o céu, ninguém veio de lá para contar. E eu tenho uma teoria. Por que as pessoas não voltam da eternidade para contar? Primeiro, quem está no inferno está preso. Não pode vir. Está preso. E quem está no céu não é doido para voltar para o mundo para dizer a ninguém como é que é lá. Está no céu é porque tem a fé em Cristo. Ele vai voltar aqui para a terra fazer o que aqui, pelo amor de Deus? Está tão bem lá. Vai voltar para cá? Não vai. Então ninguém vai voltar para dizer. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Pai Abraão, manda Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormentos. Ali o rico queria que alguém voltasse da eternidade para avisar os parentes dele. E o que foi que Abraão disse? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ó, Moisés e os profetas é o quê? É a Bíblia. Então nós temos a Bíblia. Não precisa que alguém venha da eternidade para contar como é lá, não. Precisamos crer nas Escrituras por meio da fé. Aí o versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que você tem tanta certeza que Deus criou o mundo? E o mundo não veio por meio de uma explosão do Big Bang? Pela fé, não é não? Aí as pessoas, os evolucionistas dizem assim: mas não pode você ter fé que existe um ser com esse poder todo de criar as coisas. Aí eu invejo a fé dos evolucionistas, né? Porque você crê que não existe nada e do nada se gerar alguma coisa para explodir, aí é que tem que ter fé, não é? Você crê que o nada gerou alguma coisa e dessa coisa explodiu e de uma explosão gera a maravilha da criação, ó. Já pensou? Ou qualquer dia comprar um Fusca e botar uma bomba dentro para ver se gira uma carreta, né? Que é a evolução, né? Uma Ferrari, né? Irmãos, eu não sei de onde é que eles tiraram essa fé, não. Porque é que você crê que de uma explosão constrói alguma coisa? A explosão destrói. Uma explosão não constrói. Senão o pessoal vivia explodindo as coisas para construir, né? Aí, pum, explodiu. Quando baixar a poeira, tá lá algo construído. Do nada. Não existe isso, certo? Então, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ó, como é que o ser humano é salvo hoje? Como é que o ser humano é salvo? Pela fé. E antes da morte de Cristo, Jesus, antes de vir ao mundo, como é que as pessoas eram salvas? Pela fé. Nunca a salvação foi pelas obras. Mas, irmão, mas antes de Jesus morrer, pela fé,
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele já cria em Deus. Foi pela fé. E aí eles começaram, depois da queda do homem e tal, né? Deus providenciou o meio de salvação em Gênesis 3:15, logo após a queda do homem. E Deus prometeu que um Salvador viria ao mundo. E aí como é que as pessoas eram salvas? Crendo na promessa de Deus e crendo no Salvador que viria para resgatar a humanidade dos seus pecados. Sempre a salvação foi pela fé, nunca foi pelas obras. Hoje, qual é a diferença da fé de hoje da fé do passado? É porque no passado eles criam no Salvador que viria. Hoje nós cremos no Salvador que já veio. Essa é a única diferença. Mas a fé é no mesmo Salvador. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, né? Porque nós ainda, mesmo depois de Abel morto, nós ainda podemos aprender com a fé de Abel. Às vezes algumas pessoas até brincam, né? Ei, a tua igreja, igreja bíblica, começou quando, né? Lá em Abel. Mas eu brinco dizendo, né? Foi lá em Abel. Que já foram nos primeiros ali, né? Adão e Eva, Caim e Abel. Abel, os primeiros. Então a minha fé é a mesma de Abel, certo? Aqui a minha igreja começou lá, na época. Que o pessoal diz, rapaz, vocês são reformados? Achando que a nossa igreja começou na época da reforma, né? Ou foi na época de Jesus, ou foi não sei o quê. A minha fé é a de Abel. É a mesma. Que eu creio no Deus, Criador dos céus e da terra, que é capaz de salvar aqueles que creem em Cristo, né, na sua morte e ressurreição, que era a mesma fé de Abel, cria em Deus, certo? Versículo 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele dá recompensas àqueles que o buscam de todo o coração realmente. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Já pensou você passar ali 100 anos construindo a arca, né? Pregando para o povo que viria o dilúvio e tal, e ninguém acreditava, e ele... 100 anos. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, lembram lá que nós lemos em Gênesis 12? Ele foi chamado a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, né? E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então Abraão estava olhando para onde? Para a Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então por isso que Abraão foi pela fé, porque ele já acreditava nessa habitação celestial. Ele não estava olhando para as coisas desse mundo. Não, Senhor, sai do meio dos meus parentes. Não, vou não. Estou olhando para a cidade celestial, que virá. Ele realmente foi um exemplo de fé, né? Pela fé, ele agradou a Deus. Gálatas capítulo 3 diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, inicial maiúsculo, Espírito Santo de Deus, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Que os Gálatas tinham recebido a palavra de Deus e estavam querendo colocar aquelas coisas a mais no Evangelho. Lembra que tem algumas pessoas que pregam assim: você, para ir para o céu, você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer boas obras, mas você tem que guardar o sábado, mas você tem que falar em línguas estranhas, né?
mas você tem que não sei o que e não sei o que mais lá, um monte de coisa. Então algumas religiões infelizmente ensinam os mais para a salvação, ou seja, ensinam que Jesus não é suficiente para salvar. Olha os Gálatas, foram repreendidos porque eles estavam voltando às coisas, receberam a palavra, mas não estavam achando, não estavam mais querendo ficar só com esse ensinamento que Jesus era o suficiente para a salvação. Estavam querendo se aperfeiçoar na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus, ele concede o Espírito pela lei ou pela fé? Nós vimos hoje de manhã, não foi? Efésios 1, versículo 13. Efésios 1 e 13. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, que é a salvação por meio de Cristo, esse é o Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Quando eu digo nós, todas as pessoas, né, que creem em Cristo, elas são seladas com o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo pela fé, não é pela lei. Versículo 6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Como é que Abraão foi justificado? Pela lei ou pela fé? Pela fé. Ele foi declarado justo diante de Deus pela fé. As obras de Abraão confirmam ou confirmaram a fé que ele tinha em Deus. Foi justamente isso. Sabei, pois, que os da fé é que são... Olha aí. Então quem são os filhos de Abraão? São os que fazem a cirurgia de fimose? São os da fé. São os que creem em Cristo e creem no Deus Criador dos céus e da terra, que entregam suas vidas ao Senhor Jesus. Esses é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Lembra lá que nós lemos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui ele vem relembrando, né, e deixando mais claro para nós que em ti, em Abraão, serão abençoados todos os povos, tanto os judeus, tanto os de Israel, como os de outras nações, todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, irmãos, nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os grandes homens da Bíblia, né, que estão aí, o nome deles, os nomes deles estão registrados aí para dar exemplo de que Deus quer realmente a nossa fé nele. Deus se agrada das nossas obras? Sim, quando elas são feitas em Cristo. Ou seja, depois que cremos em Jesus, as nossas obras antes de crer em Jesus têm qual valor diante de Deus? Nenhum. Não tem nenhum valor diante de Deus. Mas depois que cremos em Jesus, aí sim Deus começa a valorizar as nossas obras feitas em Cristo para a glória de Deus, não para a nossa glória. Que nós possamos realmente a cada dia refletir sobre isso e saber que nós temos de prestar contas com Deus. Porque se até os judeus vão prestar conta, imagine nós. Nós é que vamos mesmo, porque Deus deu o seu Filho pela igreja. E nós precisamos prestar conta com Deus do que fizemos e do que estamos fazendo com a nossa vida, com a vida que Deus nos deu. Que no dia dessa prestação de contas, né, Deus possa dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, que nos ensina o caminho correto a seguir e a maneira como Te agradar, que é pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a igreja aqui em Mombaça, cada um dos irmãos, Senhor esteja dando encorajamento, fortalecendo a sua fé,
crescimento espiritual, ó Pai, para cada um, para que possamos Te agradar e bendizer o Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pela salvação aqui em Mombaça. Mais pessoas possam se chegar para ouvir a Tua palavra. Pedimos também as Tuas bênçãos para o retorno aos nossos lares. E oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, próximo final de semana, a programação vai ser só domingo à noite, certo? Eu falei para vocês de manhã que nós vamos ter que fazer uma viagem, o pessoal da escola lá onde eu trabalho, e nós vamos na sexta-feira e voltamos domingo. Aí eu vou sair um pouco mais cedo lá para poder ver se eu chego a tempo de vir ainda, certo? Então, sábado à noite não tem programação presencial e nem domingo de manhã, só domingo à noite, certo? Domingo à noite, 7 horas, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta. Boa noite a todos, Deus abençoe.